Estamos de volta com o Rota Saudável. A gente está em contato com o cardiologista Ricardo Alckmin Teixeira. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Bom, a gente vai falar sobre a prática de esportes por pacientes especiais, né, que têm um problema cardíaco e por conta disso são portadores do CDI. Explica primeiro pra gente o que é esse cardioversor desfibrilador implantável. Esse sistema é um sistema que se assemelha a um marca-passo, que tem como capacidade corrigir distúrbios elétricos do coração. O marca-passo comum, marca-passo convencional, que as pessoas já têm mais conhecimento por ser um dispositivo disponível já há muitos anos, ele é capaz de corrigir os distúrbios elétricos do coração que fazem o coração bater muito devagar, que são as chamadas bradicardias ou bradiarritmias. O CDI, que é o cardioversor desfibrilador implantável, além de poder corrigir essas bradicardias que os marcapassos convencionais corrigem, elas também podem interromper as taquiarritmias, as taquicardias, que são os batimentos muito acelerados que colocam em risco a parada cardíaca desse grupo de pacientes com essas condições específicas. Bom, e aí foi apresentado um estudo, né, no Congresso Internacional sobre Arritmias Cardíacas, mostrando que as pessoas que têm o CDI implantado podem praticar atividade física? Como é que é? Está correto isso. A gente já tinha a impressão de que os pacientes que têm doença no coração e são portadores de CDI, que as restrições físicas destes pacientes, elas estão muito mais relacionadas à doença do coração. Quer dizer, o paciente ele tem um desfibrilador, né, o CDI, por algum motivo. Ele pode ter desenvolvido um infarto, ele pode ter desenvolvido uma doença inflamatória no coração, uma doença de origem infecciosa como a doença de Chagas. Normalmente, as restrições para atividades físicas, elas estão mais relacionadas à doença de base que o paciente apresenta e não necessariamente a presença do CDI. Mas isso era mais uma impressão que nós tínhamos em função do acompanhamento de diversos pacientes. Agora, recentemente, tem surgido evidências científicas que resultou, inclusive, nesse estudo publicado esse ano, que mostrou que os pacientes portadores de CDI, eles estão aptos a realizar atividades físicas, tanto recreativas quanto profissionais, e isso tem que ser individualizado caso a caso. Quer dizer, o aparelho, ele é colocado na região do tórax, na imensa maioria das vezes, e dependendo da posição em que ele está e da compleição física da pessoa, é evidente que ela vai ter que tomar cuidado com traumatismos locais, com batidas no local do aparelho. Mas não existe assim uma restrição formal para nós dizermos, então o paciente ele é portador de CDI, ele está proibido de fazer qualquer atividade física. Isso não é verdade, isso tem que ser individualizado e é muito provável que ele possa fazer algum tipo de atividade física sim. Mas é uma atividade física leve? Como deve ser? Não, esse estudo mostrou que inclusive um percentual significativo de pacientes, foram 400 e poucos pacientes que foram estudados e pelo menos 60 deles tinham atividade física profissional, mostrando que mesmo atividades físicas mais intensas podem ser praticadas. O que precisa ser feito é, antes de começar um determinado tipo de atividade, seja ela recreativa ou profissional, que o paciente seja submetido a uma avaliação clínica, né, com seu cardiologista, uma avaliação do equipamento, do sistema, para ver se todos os parâmetros eletrônicos do equipamento estão dentro de parâmetros considerados normais, para tornar o paciente apto à atividade física. Então, o acompanhamento médico e a avaliação periódica são fundamentais. Bom, mas aí, doutor, se o paciente já tem, né, esse dispositivo, né, o CDI, ele já não estaria mais controlado? Quer dizer, ele não deveria poder realizar essas atividades físicas normalmente? Porque qualquer problema, justamente é para isso que o CDI está ali? Sem dúvida, ele está protegido sob esse aspecto, mas existem alguns riscos que eventualmente podem se apresentar durante a atividade física, que normalmente no indivíduo em repouso não apresenta. Por exemplo, existem alguns tipos de arritmia que têm a peculiaridade de se agravarem com o esforço. Então nós temos diversos casos de doença genética, as próprias doenças de coração adquirido podem apresentar graus mais intensos, mais graves de arritmia durante o esforço.
se por um acaso o paciente apresenta essas arritmias durante o esforço, é provável que ele possa tomar até choque, que é o recurso principal do CDI. Quer dizer, eu expliquei que ele é um dispositivo que se assemelha ao marca-passo, mas para o tratamento dos disparos do coração, o recurso mais eficiente que ele vai lançar mão é o choque interno. Então, você imagina um paciente praticando uma atividade física, seja um futebol, um tênis, um basquete ou mesmo a natação, apresenta arritmia durante o esforço e aí ele vai tomar um choque durante a atividade física. Isso é que a gente quer evitar. Então, as terapias, que são os disparos de choque ou de outros recursos, nós colocamos o aparelho no paciente, mas nós queremos evitar que ele seja submetido a esse tipo de tratamento o máximo possível. Então, os cuidados têm que ser feitos para que a regulagem do aparelho seja individualizada. Só para que o ouvinte possa entender um pouco melhor, nós colocamos o aparelho nos pacientes, mas nós temos como regular a programação do aparelho individualizado para cada pessoa. Então, você imagina um universo de 100 pessoas, se nós colocarmos o mesmo aparelho nessas 100 pessoas, nós vamos regular de modo diferente, pessoa por pessoa, adequando a necessidade de cada uma delas. E durante a atividade física isso tem que ser levado em conta, porque a frequência cardíaca vai variar mais do que no repouso. E aí essas pessoas, elas podem fazer atividade física ou é recomendado que elas façam? As duas coisas. As duas coisas, como eu disse, dependendo do tipo de doença que a pessoa apresenta, não só ela pode fazer, como ela é recomendada fazer. Nós sabemos que a atividade física, especialmente a atividade física aeróbica, que segue um programa baseado no perfil da cardiopatia de cada pessoa, ela previne complicações, previne o desenvolvimento de outros tipos de complicação, e para a pessoa que não tem doença cardíaca, nós sabemos dos benefícios da atividade física. Então, ela é recomendada quase sempre. E, além de recomendada, para a pessoa que tem prazer com a prática esportiva, que sente bem o seu corpo mantendo controle de peso, melhorando a sua capacidade aeróbica, ele também pode ser habilitado a fazer. O que às vezes nós precisamos fazer é adequar para cada pessoa uma modalidade esportiva. Exemplo, pode ser que para um determinado perfil de um paciente com uma doença cardíaca, num estágio mais avançado, não seja adequado que ele pratique, por exemplo, decathlon, ou que ele faça um ciclismo, que são atividades físicas de alto desempenho. Mas nós podemos readequar esse paciente para uma atividade física um pouco menos intensa, que possa gerar os benefícios da atividade física e atender uma demanda de prazer que o próprio paciente tenha. Tá certo. Bom, e aí cada atividade vai depender da avaliação clínica de cada paciente, então, é super individual. Sim, porque se nós ranquearmos todos os tipos de esporte que existem, nós temos como identificar de uma forma bastante fidedigna qual é o grau de impacto aeróbico e anaeróbico que cada uma dessas atividades tem. Por exemplo, eventualmente nós não podemos classificar como sendo o mesmo esporte, a mesma intensidade de esporte, por exemplo, o boxe e o golfe, ou o ciclismo e a boccia. Então nós temos como planilhar isso tudo e adequar dentro da doença do paciente e a presença do desfibrilador. Um exemplo assim que fica um pouco mais prático, nós imaginarmos, por exemplo, um paciente que tem um coração anatomicamente normal. Nós fazemos eletrocardiograma, radiografia de tórax, ecocardiograma, ressonância do coração e não identificamos nenhuma alteração anatômica, mostrando que o coração tem tamanho e força normais. No entanto, ele tem um defeito genético que faz com que o sistema elétrico em algum momento se desorganize. Essa situação é muito diferente de um paciente que, em virtude, por exemplo, de um grave infarto do miocárdio, apresenta um coração já deformado, dilatado, enfraquecido e, além disso tudo, com um distúrbio elétrico. São situações muito diferentes e pode ser que eu classifique o primeiro paciente e o segundo em modalidades esportivas diferentes. Perfeito. Então, aí as informações, então, do Dr. Ricardo Alckmin Teixeira, ele que é cardiologista. Muito obrigado.